Provérbios capítulo 14. Nós não vamos ler versículos sequenciais, ok? Nós vamos ler 3 versículos, mas eles não estão na sequência um do outro. Quem achou Provérbios, diga eu. Verso de número 8, verso de número 12 e verso de número 15. Nos diz assim a palavra: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Verso 12: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Verso 15: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Amém? Amém. Tá, eu acho que está dando microfonia aqui no retorno. Pode olhar para mim? Há um ditado famoso que eu acredito que todos nós o conheçamos. Eu vou começar ele e você vai completar para mim. Diga-me com quem tu andas. Eu quero parafrasear esse ditado. E eu quero dizer para você: diga-me por qual caminho você anda, e eu te direi onde você chegará. Há alguns ditos populares que as pessoas tiram da Bíblia, né? Eles não estão bem assim descritos dentro da Bíblia, mas foi tirado de dentro da Bíblia. E eu trouxe esses 3 versículos aqui, porque ele fala para nós sobre caminho. E fala também para nós sobre a necessidade de discernimento. Repita essa palavra comigo: discernimento. São sobre essas 2 coisas que eu vou falar nessa noite: caminho e discernimento. Nós temos que entender o caminho no qual estamos andando, discernir onde os nossos pés estão chegando. Amém? Originalmente, o homem ele foi formado apenas para ter início de dias e não fim deles. Adão e Eva, antes da queda, foram formados na ideia de Deus apenas para ter início de dias e não o fim deles. Porque o homem foi formado para ser eterno. Mas a queda, o pecado, abriu um gap. O que é um gap? É uma lacuna, um vão, um espaço. O pecado abriu um gap na história da humanidade. E essa lacuna pôs, então, um fim à natureza humana. Digo apenas à natureza humana, ao corpo. Porque o ser imaterial que nós somos, o que é esse ser imaterial? O nosso espírito, ele continua sendo eterno. Então, a queda do homem fez com que um dia viéssemos a existir, mas também um dia esse corpo deixasse de existir. No entanto, a natureza espiritual que recebemos, ela é eterna. Por isso a vida não termina aqui, ela continua depois daqui. Amém? Então, querido, nós podemos dizer que há limites para as coisas nessa vida terrena. E se há limites, isso também significa que todo caminho tem um limite e um destino final. Você começou uma história, uma jornada. Você vai chegar um dia no final dela. E quando você chegar no final dela, você vai encontrar um destino. Espero que você saiba que você foi destinado para estar com Ele por toda a eternidade. Mas para estar lá por toda a eternidade ao lado dele, é preciso discernir o caminho no qual andamos. Eu vou te ensinar o que significa esse discernimento. Então nós podemos dizer que quando entramos num avião, quem é que já voou? Quem já voou de avião? Quando você entra no avião,
você está entrando porque você tem um destino final. Sim ou não? Ou você entra no avião e permanece lá para o resto da sua vida? Não. Você pega um voo porque você tem um destino. E mais cedo ou mais tarde esse avião tem que pousar. Ele vai chegar na sua parada final. Você e eu começamos essa vida e entramos num avião com um destino. A pergunta é, onde será o final dele? Você sabe aonde a sua história vai terminar? Alguém disse, e isso é muita verdade, quem disse, que é possível sabermos qual vai ser o final de alguém. Basta-nos olhar em qual caminho ele anda até o final de sua vida. Qual é o final do seu caminho? Vai terminar aonde? Provérbios 15, 24 diz isso aqui para nós. O caminho da vida conduz para cima. Quem é sensato? Repita essa palavra, sensato. Então veja, o caminho da vida conduz para cima quem é sensato. Mas, para que ele não desça à sepultura. Aqui nós temos dois caminhos, para cima e um para baixo. O sensato pega o caminho da vida e sobe. O insensato, o tolo, o imprudente desce à sepultura. Ser sensato, irmão, significa ter senso. E ter senso significa ser bem orientado. E ser bem orientado significa saber por onde você anda. Isso é discernir o seu caminho. Uma pessoa sensata, ela está sendo orientada, não por aquilo que ela julga ser a verdade, mas por aquilo que de fato é a verdade. Uma pessoa sensata está sendo orientado por Deus e através da sua palavra, então ele está sabendo os lugares onde ele está pisando. Irmão, você sabe quando você está pisando em lugares que Deus não quer que você esteja, ou não sabe? Tem um arranhão dentro de você quando você está em lugares que Deus não quer que você esteja. Tem aquele incômodo dentro de você, ó, não vai por aí não, ó, não pisa aí não, ó, foge desse lugar. Tem ou não tem, irmão? Só quem tem o Espírito Santo dentro de si para ter esse estoque, irmão. O morto, ele já está morto e o final dele é morte. Mas quem tem o Espírito Santo pode ser conduzido por ele e pela palavra dele. Mas veja, os homens chegarão num lugar ou no outro. Há apenas dois caminhos e cada um tem a sua recompensa. Para aqueles que dizem conhecer a verdade, a conta é simples, onde cada um desse caminho os levará. Você não precisa fazer muita conta, deixa eu ver aonde esse caminho vai me levar, deixa eu ver, não. Você sabe, só há dois caminhos. O apertado e o estreito, o largo e o espaçoso. E o caminho que você insistir e perseverar até o fim vai dar um destino para você. Não precisamos fazer muita conta. Em Provérbios 15, 10, escute isso aqui. Diz para nós: há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. É forte, não é? Note a expressão desse texto: severa lição. Que severa lição é essa para quem despreza o caminho? A morte. Não tem lição mais severa do que a separação eterna de Deus. Não há, querido, nenhuma punição nessa terra mais severa, não há uma lição mais severa do que você terminar separado dele. Mas repito, você foi chamado para estar com ele por toda a eternidade. Nesse caso, querido, então a lição severa é a morte, e ela não é apenas física, mas também espiritual, porque o texto aqui fala de um caminho, e você também já sabe quem é o caminho. Então eu te pergunto, o que nós estamos aprendendo até agora com os caminhos que estamos tomando? Porque você certamente vai aprender alguma coisa com o caminho que você está trilhando, ou não. Irmão, se você pegar um caminho mau, você vai descobrir coisas ruins nesse caminho. Se você pegar um caminho bom, você também vai descobrir coisas boas nesse caminho. Agora veja, quem abandona o caminho da vida, sofrerá o dano não somente temporal,
mas também eterno. A eternidade, irmão, é uma realidade para crentes e não crentes, mas só uma espécie de pessoas vai passar a eternidade ao lado de Jesus. Sua história vai chegar ao fim, mas você vai passar a eternidade ao lado de quem? Diz Provérbios 16, 17, que a vereda do justo evita o mal. O caminho do justo faz o quê? Evita, se desvia, foge do mal. E continua dizendo, quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Eu estou te dando esses versículos, porque, querido, discernir o seu caminho é preservar a sua vida. Discernir o seu caminho é livrar os seus pés do mal. Discernir os seus caminhos, saber aonde você pisa, é livrar-se de danos desnecessários. Alguém está me entendendo aqui? Agora veja o oposto disso. Diz Provérbios 21, 16: quem se desvia do caminho da prudência acabará na companhia dos mortos. Todas as vezes que você lê em Provérbios, e lá falar de mortos, de sepultura, na maioria das vezes está relacionado a algo ruim. Então ouça, quem se desvia do caminho da prudência, acabará na companhia dos mortos. A sabedoria do homem prudente, irmão, é discernir o seu caminho. Sabe onde começa a sabedoria? Quando você começa a julgar a si mesmo. A sabedoria do homem prudente é discernir, é avaliar, é julgar, é buscar compreender, entender qual o caminho que ele está trilhando. Porque esse é o significado da palavra discernir: compreender, entender, perceber, considerar, distinguir por onde ele anda. Será que temos discernimento ou estamos buscando esse discernimento para viver? Aqui é uma pergunta que nos cabe. Eu tenho discernimento para a vida? Ou eu estou buscando discernimento para viver? Ou eu estou indo aonde o meu nariz aponta e onde os meus pés desejam chegar? Você precisa de discernimento para a vida. Veja, eu vou entrar num ponto em uma das canções que nós cantamos aqui por um bom tempo aqui. Você foi feito livre, sim ou não? Sim. Quem aqui é livre? Amém. Mas será que você sabe onde você está pisando? Porque liberdade, irmão, não é para você pisar onde você quer. Liberdade é para você pisar aonde Jesus pisou e aonde Ele deseja que você pise. Amém. Paulo disse em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, estava na minha palavra, a canção que nós cantamos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós sabemos que Paulo está falando aqui para os irmãos não se submeterem novamente ao jugo da lei, porque senão eles voltariam para a escravidão. Ok? É isso que Paulo está falando. Mas veja, nós precisamos nos atentar a algo. Nós recebemos uma liberdade. Quem é livre aqui? E a liberdade, querido, sem discernimento, pode se tornar um caminho perigoso. Você foi livre, irmão, mas você precisa ter discernimento em como andar nessa liberdade. Você foi livre para andar, não sozinho, mas para andar com Cristo. Você foi livre, querido, para pisar, não onde o mundo está pisando, mas para pisar aonde Jesus pisaria. É preciso ter discernimento para usar a sua liberdade, porque senão você vai pegar a sua liberdade e você vai se comprometer. Você vai comprometer a sua jornada, você vai comprometer o seu propósito. A liberdade sem discernimento é um caminho perigoso. Há quem diga assim: pastor, eu sou livre e eu faço o que eu quero. Ok, irmão, você só precisa saber que você não foi feito para viver. Você não foi feito livre para viver do jeito que você quer. E que no final a sua liberdade vai lhe custar algo. Vida eterna ao lado de Cristo ou separado dele. Há pessoas que são tupetudas, são arrogantes, são insubmissas, intratáveis. E elas dizem: a minha vida é minha, eu faço o que eu quiser,
e ninguém tem nada com isso. Ok, a liberdade é sua, a vida é sua, mas você vai ter que lidar com as consequências finais, porque mais cedo ou mais tarde você vai encontrar um destino final para a sua jornada, e só vai estar com ele por toda a eternidade quem discerniu bem o seu caminho e andou ao lado dele e fez o que ele desejou. Quem está me entendendo? Diga amém. A liberdade, sem compreender o caminho pelo qual se anda, poderá ser uma armadilha para quem não julga por onde pisa. Você, querido, está andando num campo minado. Se você não vê bem por onde você pisa, você vai pisar numa dinamite, você vai explodir. Então diga comigo, discernimento. É isso que Deus vai nos dar nessa noite. É o que diz aqui o verso 15, do texto que nós lemos. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Irmão, o inexperiente acredita que tudo que está diante dos seus olhos é bom e de Deus. Ele acha que tudo é uma oportunidade que se abriu e até chama de porta de Deus. Deus me abriu uma porta, mal sabe ele que foi o capeta que abriu e essa porta vai levá-lo para a perdição. O inexperiente, irmão, você tem que ter experiência. Só a Larissa e o José vai se tornar experiente. Eu vou dizer de novo, você tem que adquirir experiência. Porque diz aqui que o inexperiente acredita em tudo que está diante dos seus olhos. Às vezes a gente pega esse caminho achando que esse caminho é bom, ele não é bom, ele vai trazer danos e prejuízos para você. O inexperiente, que é aquela pessoa que é assim, sabe, ai, isso aqui é de Deus. Ah, não tem problema isso aqui não. Deus está abrindo, Deus me deu uma oportunidade, Deus abriu uma porta para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O diabo também tem um caminho e tem portas para você. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Ele tem portas, irmão. Só que o inexperiente, ele não julga o seu caminhar. E se ele não julga o seu caminhar, ele também não julga o caminho pelo qual ele está pisando. Experiência você adquire andando com ele. Porque quando você anda com ele, você vê aonde ele entra, onde ele não entra. Espera aí, Jesus não entraria por essa porta aqui não. Então você vai aprendendo com a experiência dele, você vai se tornando experiente. Mas o inexperiente, ele vai acreditando em tudo que ele está vendo. Esse caminho é bom, esse caminho é bom, esse caminho é bom. Mal sabe ele que cada porta que ele entra, cada caminho que ele pega, ele está indo cada vez para mais longe. Não podemos ser pretensiosos a ponto de achar que todo o caminho que pegamos está de acordo com o que Deus tem para nós. Assim, eu fico meio encabulado, porque tem gente que acha que todo caminho que pega, Deus está nele. A Bíblia diz assim, que se você se desviar para a esquerda ou para a direita, você vai ouvir uma voz por detrás de ti dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando ele diz este, ele está apontando para um caminho. Este é o caminho, andai por ele. Agora tem gente que é pretensiosa, ela acha que todos os caminhos que ela pega vai dar certo, não vai. Será que acreditamos que estamos 100% alinhados aos caminhos do Senhor? Olha para a sua vida, irmão. Seus caminhos estão 100% alinhados ao do Senhor? Se os seus caminhos estiverem 100% alinhados ao do Senhor, então você deveria estar aqui e eu aí. Mas tem gente que é pretensiosa, ela acha que todo caminho que ela pega, Deus está ali. E Deus vai fazer alguma coisa por ela. Deus não tem compromisso no caminho errado que você pega. Deus tem compromisso em te tirar dele, mas não compromisso em te honrar no caminho errado. Provérbios 16, 2 diz, olha isso aqui, irmão, que vai corroborar com o que eu acabei de te dizer. Provérbios 16, 2 diz, todos, quantos? Todos. Então não é esse nem aquele. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Todos os caminhos aos nossos olhos está certo, né? Esse aqui está certo, esse aqui também, esse aqui também. Aí você pega o caminho da mágoa, do ressentimento, e você acha que você está certo. Você pega o caminho o caminho errado, e você acha que está certo. E todos os caminhos, aos olhos dos homens, parecem estar certo. Mas é o Senhor que julga a motivação do coração.
E se Deus não julgar a motivação do nosso coração, sabe o que Ele está fazendo? Ele está contribuindo para a nossa perdição, mas como Ele não contribui com a nossa perdição, Ele vem para realinhar os nossos pés dos caminhos dEle. Quando você parar para julgar a si mesmo, isso inclui os seus caminhos, então você tem a oportunidade de se corrigir ou ser corrigido. Irmão, é tempo de pararmos para julgar os nossos caminhos. E quando você faz isso, duas coisas vão te acontecer. Você vai ser corrigido por alguém e você vai se corrigir. As duas coisas, querido, vêm de Deus. Só que é diferente quando você se autocorrige. Quem aqui se autocorrige? Deus me usa para te corrigir. Deus usa pessoas para me corrigir. Quantos aqui já foram? Deus já usou pessoas para alinhar os seus pés? Normal? Só que é diferente quando você se autocorrige. Não é? Irmão, quem já recebeu palavras de pessoas assim, de Deus? Deus mandou te dizer. Já recebeu palavras? Eu já recebi um monte de palavras de pessoas de Deus. Só que parece que elas não têm o mesmo efeito. Não que eu despreze elas são poderosas, são verdadeiras. Só que parece que não tem o mesmo efeito quando eu recebo palavras diretamente de Deus. A mesma coisa é a correção. Deus pode usar pessoas para te corrigir e Ele vai. Só que quando Deus corrige você pessoalmente, parece que aquilo desce mais profundo dentro de você. Esse é o poder da autocorreção. E isso é discernir os seus caminhos, irmão. É se autocorrigir. Amém? Agora, querido, não se ofenda com o que eu vou te dizer. Mas eu estou esperando o dia que eu vou parar de evangelizar você e você vai começar a se evangelizar para evangelizar os outros. Você não entendeu o que eu falei, né? Eu estou esperando o dia que eu vou parar de te evangelizar. Esperando o dia que você vai começar a pregar o evangelho para si mesmo. E dizer, esse caminho aqui não está de acordo com o Senhor. Esse pensamento aqui não agrada a Deus. Essa vida que eu estou levando aqui está errado. Que dia que você vai começar a se evangelizar? Para então você começar a evangelizar os outros. Irmão, nós gastamos mais tempo evangelizando o crente do que o não crente. Às vezes, irmão, eu fico meio assim encabulado, sabe? Eu falo assim, Senhor, mas será que essas palavras é do Senhor mesmo para nós? Porque não tem lógica. Pelo que eu consigo me lembrar, esse mês eu só preguei evangelizando o crente. Eu não preguei uma palavra para evangelizar o ímpio, eu só preguei evangelizando o crente. O que está de errado? Porque se todas as vezes eu tenho que evangelizar você, tem alguma coisa errada. Você evangeliza, é o perdido, irmão. Você tem que se autocorrigir, irmão. Você tem que pregar para si mesmo, amém ou não? Você precisa começar a discernir seu próprio caminho. Ou seus olhos, todos eles estão certos. O que esse caminho que você tomou está lhe proporcionando? Faça essas perguntas. O caminho que você escolheu para si, o que isso está gerando? O que isso está frutificando? O que isso está favorecendo você ou desfavorecendo você? Há pessoas que pegam caminhos. Irmão, eu poderia citar vários aqui. Há quem pega o caminho do distanciamento, do isolamento, do individualismo, do egoísmo, do ressentimento, da mágoa, do ranço. Tem gente que pega ranço da cara dos outros, né? Eu estou um ranço do fulano. Mas o caminho para nós é o oposto disso, é a proximidade, a acessividade, a unidade, a fraternidade. Amém ou não? Amém. Pegar um caminho contrário a esse. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 18:1, olha isso aqui. A Bíblia diz que quem se isola faz o quê? Olha para mim. Eu estou ensinando você a discernir seu caminho. Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. É difícil de entender esse versículo?
Todo mundo aqui conseguiu entender ele, o significado dele? Então eu não preciso trazer uma revelação escrachosa para você conseguir entender, eu preciso. Não, o versículo ele é muito claro. Quem se isola, busca interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Agora eu te pergunto, querido, o caminho de quem se levanta contra a verdadeira sabedoria vai terminar bem? Não. Irmão, é igual você somar 2 mais 2, é quanto? E 2 com 2? 2 com 2 é 22. Segundo esse mundo hoje, 2 mais 2 não é 4, né? Segundo o ministro da Educação, 8 com 4 é 11. Que vergonha. O ministro da Educação do nosso país diz que 8 com 4 é 11. Achei que fosse 12. Mas para mim ali não é um erro proporcional, não, é uma burrice mesmo. Tem coisas, querido, que a conta é simples de se fazer. Se você se afastar do caminho da verdadeira sabedoria, não vai terminar bem. Ou vai? Você acha que no seu caminho você não precisa de sabedoria para a vida? Eu preguei aqui esses dias, sabedoria para viver. Você precisa de sabedoria para viver, irmão. E que a sabedoria, ela também vem por pessoas que Deus usa para nos instruir. Só que muitas vezes escolhemos fazer o quê? Nos isolar delas. Quando você se isola, você está se isolando da sabedoria que Deus tem para derramar na sua vida, através de pessoas. Você entende isso? Será que você e eu estamos considerando as sementes que estamos plantando hoje, e que tipo de colheita nós teremos amanhã? Irmão, olha para mim, vamos lá. Considere o tipo de semente que você está plantando hoje, porque amanhã você vai ter um tipo de colheita segundo a semente que você plantou. Será que nós estamos avaliando bem isso? Ou não? Você realmente acredita, segundo os seus olhos, que tudo está certo? Não, posso semear isso aqui de boa, vou plantar, vou continuar plantando mesmo, gostando os outros não, eu vou continuar plantando. Será que todas as sementes que você está plantando está certo? Será que algumas dessas sementes que você está plantando não vai nascer espinhos e abrolhos? Não. Cuidado, irmão. Porque se semente que você estiver plantando nascer espinhos e abrolhos, vai machucar você. O Senhor disse algo referente ao seu povo de Israel em Isaías 42, versos 18 e 19. Veja, eu quero mostrar para você, querido, que muitos caminhos que nós estamos pegando, e que aos nossos olhos parece certo, aos olhos do Senhor está errado. E Deus chama a atenção do seu povo em Isaías 42, 18 e 19. Olha o que diz o texto: ouçam, surdos. Como é que o surdo pode ouvir? Olha o que ele diz: olhem e vejam, cegos. Quem é cego como o meu povo, meu servo? É uma pergunta do Senhor aqui. Quem é cego senão o meu povo, meu servo? Olha aí, a gente julga que os caminhos que a gente está pegando está certo, mas Deus vem e chama seu povo de cego, de surdo. Quem é cego senão o meu povo, senão o meu servo? Quem é surdo como o meu mensageiro? Quem é cego como o meu povo escolhido? O servo do Senhor. E nós estamos aí, acreditando que tudo que nós estamos vendo e ouvindo está certo. Não está. Quer que eu diga de novo? Nem tudo que você está vendo e ouvindo está certo. Mas nós estamos acreditando que está. Por que estamos acreditando que está? Porque não estamos fazendo o discernimento dos nossos caminhos, o discernimento dos nossos pés. Assim como um dos primeiros sinais de sabedoria é buscar obter sabedoria, e Provérbios diz que um dos primeiros sinais de sabedoria é buscar obter sabedoria. O primeiro sinal para começar a enxergar é reconhecer que não se está vendo bem. Quem está vendo bem? Nem eu e nem você nunca estaremos vendo bem enquanto não reconhecermos que precisamos ver melhor. Se o primeiro sinal de obter sabedoria
é buscar sabedoria, o primeiro sinal para enxergar bem é reconhecer que você não está enxergando como você precisa. Porque a Bíblia diz que o que pensa que sabe, ainda não aprendeu como convém saber. Isso faz parte de discernir o seu caminho. Essas e tantas outras, como por exemplo, agora eu vou te fazer uma pergunta, e aqui vai doer um pouquinho na gente, que cabe a todos nós. Será que o nosso coração é reto para com Deus? Não. Credo! Isso também faz parte de discernir os seus caminhos. Será que o meu coração e o seu coração está sendo reto para com Deus? Veja, essas são perguntas que nós precisamos fazer, mas que nós não queremos fazê-las. Ou porque iremos nos deparar conosco mesmo e não queremos nos enfrentar, ou porque mal sabíamos que deveríamos fazê-las. Irmão, tem gente que não faz pergunta para si, porque sabe que vai se encontrar consigo mesmo e não quer se enfrentar. Ah, não, eu tenho esse... Já viu aquelas pessoas? Eu tenho esse problema aqui mesmo, e eu vou ficar com ele, e eu não vou mudar. Já viu? Talvez você já fez isso. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, isso aqui faz parte da minha vida, eu vou viver assim. Não, você tem que se enfrentar. Você não pode fugir de si mesmo. Senão você nunca vai mudar, irmão. Mas veja, nós temos que perguntar se o nosso coração está sendo reto para com Deus. Só que também tem pessoas que não sabiam que deveria fazer esse tipo de pergunta. Você sabia que você tinha que perguntar a si mesmo: eu estou agradando a Deus? Meu coração está reto para com Deus? Os meus caminhos têm agradado ao Senhor? Você sabia que você tinha que fazer esse tipo de pergunta para você? Acredite, tem gente que não faz essas perguntas porque mal sabe que deveria fazer. Veja, irmão, eu não lanço esse tanto de perguntas aqui por um acaso, não é à toa. Quando eu faço perguntas para você, é para levar você a um lugar onde você pode buscar respostas sobre si mesmo. A Bíblia tem perguntas, Jesus faz perguntas. Você vai ver Jesus fazendo muitas perguntas, para que os ouvintes pudessem encontrar resposta. Eu não te faço pergunta, irmão, porque eu não sei a resposta, não. Eu faço pergunta porque eu quero que você encontre a resposta. E isso é discernir seus caminhos. Deus não está julgando a nossa aparência, querido, mas a retidão do nosso coração. Amém. Quando não há retidão de coração, então nos fantasiamos com aparência que nada vale. Por isso eu te perguntei, será que o nosso coração está sendo reto para com Deus? E julgar seu coração é discernir os seus caminhos. Deus não está julgando a sua aparência. Se você se parece com alguma coisa, Deus está olhando a retidão do seu coração. Está reto esse coraçãozinho aí? Cadê os Davis aqui? Vixe. Eu estou falando com os Davis ou com os Saúls? Veja, eu vou ler algumas passagens para você que falam de retidão de coração. O Senhor disse sobre o seu povo em em Oséias 7,14. Olha o que Deus disse: eles não clamam por mim com sinceridade de coração, com retidão de coração. Eles não clamam por mim com sinceridade de coração quando gemem orando em seus leitos. Reúnem-se alegremente, sim, por causa do trigo e do vinho, mas fogem da minha presença. O salmista, narrando a trajetória de Israel, diz em Salmo 78:37, porque o seu coração não era reto para com ele, não foram fiéis na sua aliança. Deus está olhando a retidão do nosso coração, querido. Amém? Você engana todo mundo, menos a Deus. Você pode se parecer um monte de coisa para as pessoas, mas Deus sabe quem você realmente é. Pedro disse algo parecido para um cara chamado Simão, o mágico. Deixa eu me deter um pouco na história desse cara. Simão, o mágico, ouviu a pregação do evangelho e creu na mensagem, e creu em Jesus, e foi batizado. Só que Pedro vira para esse cara, irmão, Pedro dá uma repreensão tão dura em Simão, mas tão dura, daquela de desorientar o caboclo, e que muitos de nós diríamos: nunca mais eu piso lá. Irmão, Simão
Simão, ele mexia com mágica, feitiçaria, artes mágicas. É o que a Bíblia diz, ele era um feiticeiro. Invocava lá as entidades, era adivinho, mexia com as mandingas. Mas então ele ouve a pregação, crê na pregação, se converte, quer dizer, eu acho que se converte, e é batizado, irmão. Mas aí sabe o que Simão faz? Simão tenta comprar a operação do Espírito Santo, e Pedro vendo aquilo, Pedro desce a repreensão pesada nele. Olha o que aqui diz Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 21. Simão se converteu e se batizou, e olha a palavra que ele ouve de Pedro, Atos 8, 21. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Como que você diz isso aqui para alguém que acabou de crer e ser batizado? E você acha que o seu coração não tem que ser julgado? Você acha que o seu coração não tem que ser analisado? O cara acabou de se converter e se batizar, irmão, e ouve que o coração dele não era reto para com Deus. Agora ouça, em nossos dias, se alguém ouvisse outra pessoa lhe dizer isso, sabe o que ela diria? Você não conhece meu coração. Não é assim? Se eu virasse, ou qualquer outra pessoa virasse para você e falasse, seu coração não é reto para com Deus, eu tenho certeza absoluta, eu não preciso ser adivinho, eu tenho certeza absoluta, você ia falar assim, você não conhece meu coração, eu quero te dar uma palavra, mas Deus conhece. Ele tanto conhece que Ele pode revelar para você e pode revelar para os outros o seu coração. E eu provo aqui dentro da Bíblia, porque se você continuar lendo o mesmo texto de Atos, no capítulo 8, eu li o verso 21, no verso 22 e no verso 23, Pedro diz aqui para Simão, o mágico, o ex-mágico, ele diz, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Olha Pedro apresentando o coração de Simão para ele mesmo, mas olha o que diz o verso 23, pois vejo, agora é Pedro falando, pois eu vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Deus revelou o coração de Simão para Pedro. Não conhece meu coração, mas se Deus revelar, eu conheço. E Deus não quer ficar revelando seu coração para os outros, não, Ele quer revelar para você. Quando Ele tem que revelar para os outros, é porque você está duro de coração, e você não está julgando os seus caminhos. Alguém está me entendendo? Se você voltar alguns versículos antes, no verso 13, olha o que diz lá, Atos 8, 13. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Agora preste atenção, não perde o que eu vou te dizer não. Em nossos dias nós chamaríamos Simão de quê? De irmão, sim ou não? Ele creu e foi batizado. Não é? A gente não ia falar, ô irmão, vem cá, ô irmão, senta aqui. Não é? Mas também, sabe o que nós faríamos? Nós julgaríamos Pedro por causa da palavra que ele deu a Simão. É verdade. Sabe o que nós diríamos? Pedro foi duro demais com o novo convertido. Qual era a necessidade do pastor Pedro dar essa palavra para um novo convertido? Era isso que nós diríamos. E julgaríamos Pedro, sim ou não? Faríamos isso sim. Mas quem conhece a nossa necessidade é Deus. E quando Deus usa alguém para mostrar para nós mesmos, quem tem juízo, tem que buscar alinhar os seus pés com os caminhos do Senhor e discernir por onde tem andado. Então vamos compreender algo aqui. Porque muitos de nós pregaríamos Pedro na cruz, por ele ter dito isso aqui para Simão. Eu quero que você entenda algo. O nível, eu disse o quê? O nível do evangelho que era vivido no período da igreja inicial está a anos-luz do evangelho vivido hoje. Anos-luz. O evangelho que era vivido lá nem se compara com o evangelho que é vivido hoje. Posso te dar um exemplo?
Qual foi a última vez que você viu alguém morrer na igreja porque na hora do dízimo e oferta fez algo errado? Você viu? Você ouviu falar? Nos últimos 100 anos, vai pesquisar, vai lá na internet, eu não fiz isso não, mas eu estou mandando você fazer, porque eu não fiz. Vai lá na internet e coloca assim, ó, quem morreu na hora de dar o dízimo e oferta na igreja, nos últimos 100 anos, você não vai encontrar ninguém. Mas lá, Ananias e Safira, foram mentir para o Espírito Santo, caíram duro, mortos. Só que em nossos dias, muitos são dodóizinhos, florzinhas de Jesus, intocáveis, intratáveis, mimizentos. O pastor não pode falar nada, ninguém pode falar nada, porque o tal não quer corrigir o seu coração, não quer alinhar seu coração, não quer discernir seus próprios caminhos. Que evangelho é esse? Vê que nós estamos ano-luz do evangelho vivido lá. É por isso que eu digo, querido, que se nós estivéssemos na época de Jesus, muitos de nós teríamos feito como as multidões que o abandonaram. Eu não tenho dúvidas alguma que isso aconteceria. Se Jesus estivesse fisicamente vivendo entre nós, muitos de nós faríamos o que aqueles homens e mulheres naquela época fizeram, o abandonaria. Porque nós temos uma ideia errada, irmão, nós temos uma imagem errada de Jesus. Nós achamos que Jesus é aquele cara do cachimbinho da paz, zen, está tudo legal, ele concorda com tudo que eu faço, com tudo que eu digo, com tudo que eu penso, aonde eu vou, ele está concordando com tudo. Não, esse não é Jesus, esse é um Jesus que você criou para si mesmo. O Jesus verdadeiro não vai te deixar no seu caminho errado. Aleluia. Nós diríamos, como aquele povo, duro é este discurso, quem não pode suportar? Foi isso aqui que Jesus ouviu. João 6, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida de si mesmo. Oh, que palavra é essa? Que discurso duro é esse? Eu não aguento esse discurso não, essa pregação aí não dá para mim não, eu não suporto ouvir isso não. Aí a Bíblia diz que chegaria o tempo naqueles que não suportariam ouvir a sã doutrina, e teriam comichões nos ouvidos, e levantariam mestres para si mesmo. Duro, irmão, era o coração de um povo que não aprendeu a julgar a si mesmo e a discernir o próprio caminho. Isso era duro. Duro não era a palavra de Jesus, duro era quem não julgava a si mesmo. A sabedoria do homem prudente é revelar para ele mesmo em qual verdade ele está andando. Mas a do insensato o mantém num caminho de engano, achando que ele está certo. Se você está no caminho de engano achando que você está certo, você está no mesmo caminho de um insensato. Porque é o que diz aqui o verso 8, eu vou ler novamente. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Porque a maioria de nós, ou por que não dizer todos nós, achamos que o caminho que pegamos está certo. Quem realmente está julgando o seu próprio caminho? Eu quero afirmar para você peremptoriamente, categoricamente, nem todos os caminhos que você pegou está certo, mas aos seus olhos você acha que está, mas não está. Diz aqui o texto inicial que lemos: há caminhos que para o homem parecem certo, mas no final conduz à morte. Parece certo, irmão, parecer certo é diferente de ser certo, não é a mesma coisa. E só consegue descobrir diferença quem discerne seu caminho pelo espelho de Deus, que é a sua palavra. Parece, mas não é. Aos seus olhos é, mas aos olhos de Deus não é. Assim, querido, como não é possível você olhar para um espelho e não se ver, não tem como você verdadeiramente olhar para a palavra e não se ver. Ou tem? Quantos antes de virem para cá, pararam na frente do espelho e ficou se embelezando? Contemplando a sua feiura? Só vocês, porque eu contemplei a minha beleza. Falei, quem és belo como tu, espelho, espelho meu. Aí o espelho quase trincou assim. Mas veja, você não pode parar na frente do espelho e não ver a sua imagem. Assim como você não pode olhar para a palavra e não se ver.
Irmão, se você olhar para a palavra, você vai passar, através da palavra, a julgar seus próprios caminhos, a discernir o que está certo e o que está errado. Então pare de fugir de si mesmo, querido, porque fugir de si mesmo é fugir da mudança. Quem quer mudar? Ah, eu quero mudar, pastor, mas eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de país. Você quer mudar? Encare a si mesmo. Pare de fugir do confronto consigo mesmo. Porque mudança é para quem escolhe se encarar no espelho da palavra. Quer mudança? Para na frente da palavra, deixa ela ser o seu espelho e lide com as suas feiuras. Você é bonitinho? Não, você tem feiuras. Pega a palavra, irmão, pega a palavra. Pega esse negócio que você chama de Bíblia na sua mão, para na frente dela e... Meu Deus do céu. Eu não sabia que eu tinha isso. Quer dizer então que esse... Oh meu Deus, Senhor, me perdoa, Senhor. Não tem como você parar diante da palavra e você não se vê, irmão. Não tem como você parar diante da palavra e você não se analisar. Porque é ela que te muda. Veja o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 sobre a palavra. Porque a palavra de Deus, eu estou indo para o final. Vamos lá, até 9 horas termina, fica tranquilo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir os propósitos e intenções do coração. E não há criatura que não seja manifesta em sua presença, não há criatura que não seja manifesta em sua presença, não há criatura que não seja manifesta em sua presença, não há pessoa que não seja manifesta em sua presença, não há espírito que não seja manifesta em sua presença, não há caminho que não seja manifesta em sua presença. A palavra manifesta todas as coisas, a palavra revela todas as coisas. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Está chegando o dia de prestação de conta, irmão. E alguns vão estar devendo mais que os outros. Jesus pagou o preço, pastor, pagou mesmo. Ele pagou, só que ele vai cobrar o resultado final dos caminhos que você andou. Jesus disse para os seus ouvintes que a palavra que eles estavam ouvindo julgaria. Jesus disse isso em João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Sabe qual que é o meu interesse aqui, irmão? Quer saber? Não, você não quer saber, né? Sabe qual é o meu interesse aqui? Sabe qual é a minha ideia aqui? A minha vontade aqui? É ajudar você para que você possa me ajudar. Você não quer me ajudar? O quê? Não, você não quer me ajudar. Eu estou aqui, culto após culto, disponível a você, dia após dia. Você só não me procura. Você só não recorre a mim. Você só não ouve o que você precisa. Eu estou aqui para ajudar você, para que você me ajude. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu faço, querido, uma pequena parte, que é te ensinar a palavra. Você deveria fazer a sua parte, que é discernir os seus caminhos através dela. Ou você acha que eu estou jogando palavras ao vento aqui? Você acha que eu estou falando para entrar no ouvido e sair no outro? Não, eu estou te ensinando a palavra para que você possa pegar a palavra que você está ouvindo e julgue os seus caminhos através dela. Mas essa é a sua parte. E quando você não fizer a sua parte, olha para mim, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter que vir e falar para você que você não está fazendo a sua parte. Você quer que eu liste os caminhos que tomamos e achamos que está certo? Acho que não precisa, né? Porque culto após culto eu tenho falado com frequência sobre eles. O que eu sei, querido, é que o caminho certo sempre irá manifestar nele frutos dignos de arrependimento, ou seja, de uma mudança de mente e de vida. Quer saber se o caminho está certo? Olha para os frutos dele. Está gerando mudança de mente? Está agregando a sua vida? O sinal de uma mente que está mudando é a conversão do seu próprio caminho para o caminho de Cristo. Esse é o sinal. Arrependimento, você já sabe, que é metanoia. Metanoia é o quê? Mudança de mente. Quem está se arrependendo, quem está tendo a mente mudada, está convertendo o seu caminho para o caminho de Cristo. É simples assim. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Lembra?
Cristo se coloca no meio deles, vai conversando com eles, aí eles entram na casa, comem com Cristo, os olhos se abrem, eles reconhecem que era Cristo, aí eles fazem o quê? Eles continuam para o caminho de Emaús? Não, eles voltam para trás, eles convergem o seu caminho. Isso é mudança de mente. Aí um vira para o outro e fala assim: acaso não ardia o nosso coração quando ele nos expunha o quê? As Escrituras, nos expunha a palavra, está vendo? É a palavra, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que transforma a sua mente é a palavra. É preciso vermos bem onde nós pisamos. Mas para ver bem, agora ouça. Estou terminando, segura. Quem quer ver bem? Não, eu não creio que você quer ver bem. Quer ver bem? Para ver bem, querido, primeiro é preciso tirar a trave do seu olho. Não, irmão, vem cá, deixa eu tirar um cisco do seu. Aí o irmão é para você: mas peraí, você está com a trave aí, deixa eu tirar essa trave da sua primeiro. Quer ver bem? Tira, querido, primeiro a trave do seu olho. Foi o que Jesus disse, que enquanto nós não tirarmos a trave dos nossos olhos, não poderemos enxergar bem. É só quando a trave sai que então podemos ver bem, para então podermos tirar o cisco do olho dos outros. Tirar a trave do seu próprio olho só é possível para quem busca discernir por onde anda. É para quem busca compromisso com a verdade, não a sua própria, mas a verdade que vem de Deus. Quem está na sua agenda própria, no seu caminho próprio, naquilo que chama de verdade para si mesmo, esse não tem compromisso com Deus, só que ele vai querer tirar a trave do olho dos outros, o cisco do olho dos outros, tendo uma trave no seu próprio olho. Irmão, Jesus, enquanto ele esteve fisicamente aqui nessa terra, e eu vou terminar com isso, Jesus, enquanto esteve fisicamente aqui nessa terra, ele revelou coisas para os seus discípulos, sim ou não? Sim. Aí o que aconteceu com Jesus? Antes dele subir, ele falou assim: ó, eu estou indo embora para minha casa, estou voltando para a minha origem, meu destino, só que eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar alguém, chamado de Consolador, e esse Consolador, ele vai fazer algo com vocês, ele vai revelar para vocês, vai fazer o quê? Todas as coisas, e vai lembrar, vai fazer o quê? Lembrar vocês daquilo que eu tenho dito. O Espírito Santo vai fazer duas coisas: revelar a vontade de Deus para você e lembrar você daquilo que Jesus disse através da sua palavra. Veja isso aqui, querido. Você recebeu o Espírito Santo ou não? Amém. Eu não estou sentindo firmeza. Mas o que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo? E o que estamos sendo lembrados a respeito do que Jesus disse? Se temos Ele, não somos órfãos. Ele veio, voltou, mas mandou o Espírito Santo. Se não somos órfãos, se temos o Consolador, o Ajudador, o Auxiliador, então a minha pergunta é: o que nós estamos aprendendo com o Espírito Santo? O que nós estamos sendo lembrados a respeito do que Jesus disse? Irmão, você tem que ter coisas de Jesus para contar para as pessoas. Você tem que ter uma história de superação para contar. Amém. Você tem que ter uma história. Querido, eu não estou falando de você só viver em vitória. Nessa noite, Deus vai te dar vitória. Derrotas também fazem parte da vida, irmão. Amém. Só que se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos que ter histórias de superação para contar, nós temos que ter coisa para poder dizer: o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo me ensinou isso aqui, o Espírito Santo me revelou isso aqui, o Espírito Santo me levou aquilo que Jesus tinha dito na sua palavra. Nós temos que ter isso, irmão, porque isso é para quem está discernindo o seu caminho. Quem vê essas coisas é quem está analisando, julgando a si mesmo. Eu vou terminar, querido, lendo um texto com você. Abre lá a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto e agora eu termino de verdade. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ler do verso 6 até o 16, vou terminar com ele.
1 Coríntios 2, verso 6 até o 16. Todo mundo achou? Olha o que diz a palavra. Entretanto, todavia, falamos de sabedoria entre os maduros. Olha a sabedoria aqui do texto inicial que nós lemos. Entre os maduros. Os imaturos, eles têm que aprender o beabá ainda, né? O abecedário, o gugu dadá. Falamos de sabedoria entre os maduros, mas não a sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou, antes do princípio das eras, para a nossa glória. Aqui é o próprio Jesus. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então fica claro que a sabedoria que está falando aqui era do próprio Jesus. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós, por meio de quem? O que é que está escrito aí? Do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Você tem a mente de Cristo para quê, criatura? Para falar que você é evangélico. Você tem a mente de Cristo porque você tem que ter discernimento nessa vida. Você tem que ter a mente de Cristo para você entender as coisas que se apresentam diante de você. Você tem que ter a mente de Cristo, não é só para viver para Ele, não. É para se desviar das coisas que Ele não está e que Ele não se agrada. Você tem a mente de Cristo para que quando algo se apresentar diante dos seus olhos, uma proposta, um caminho, uma porta, qualquer outra coisa, você possa dizer, Deus não está aqui. Isso aqui não é dele para mim. Isso aqui não vai glorificar Deus na minha vida. Isso aqui não vai me amadurecer. Quem está entendendo? Amém. Você tem a mente de Cristo é para ter discernimento. Porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo por ninguém é discernido. Por que ele mesmo escute? Por que ele mesmo por ninguém é discernido? Sabe por quê? Porque ele está julgando os seus próprios caminhos, e quando alguém olha para ele, ninguém tem nada do que o acusar. Ninguém tem nada do que lhe dizer. Peraí, você acha que eu vou falar para você se consertar nessa área se você está se consertando? Não! Se você está certo em algo, você acha que eu vou mandar você ficar certo naquilo? Não, você já está certo. Por que você está certo? Porque você está discernindo os seus caminhos, você está julgando a si mesmo. Agora, se você estiver errado, você está andando como um homem natural, e aí o homem espiritual vai vir, e eu não estou falando de mim necessariamente, o homem espiritual vai vir, vai colocar o dedo na sua ferida e vai falar, você está errado aí. Seus caminhos não estão agradando a Deus aí. Entende? Você tem a mente de Cristo para quê? Para se parecer com Cristo. Porque, irmão, a nossa jornada está chegando ao fim. Nós temos um destino. Mas o nosso destino é para nos voltar para a nossa origem. Você pertence a Ele. Foi comprado por um alto preço. E preço de sangue. Você recebe essa palavra? Discina seu caminho. Eu estou aqui para te ajudar. Mas se ajude analisando onde você tem pisado. Amém ou não? Fica de pé no seu lugar.